Olá pessoal, vamos dar seguimento então aqui à leitura do livro, né? Soltando as Amarras. Meu nome é Angélica, eu sou Master Coach e eu quero falar para vocês agora sobre o capítulo que se chama Temos Boas Notícias, tá? E ele começa com duas frases aqui. A primeira é de José Engenheiros, que diz: quem caminha na direção da luz não tem tempo de observar o que se passa nas trevas. E a segunda colocação é de Confúcio, que diz: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, outras há que gargalham de alegria por saber que os espinhos têm rosas. Então, ele já começa com duas colocações bem legais aqui, né? Pra gente já começar a refletir sobre o que será colocado aqui nesse capítulo. E ele começa explicando que todo ser humano deve ser considerado uma unidade mente e corpo, é o que ele bateu muito na tecla na introdução, né? Fala sobre a importância de reavaliar nossas atitudes. Então isso aqui, ele já pega o gancho já da introdução e já segue na mesma linha de raciocínio, né? Sempre aquela unidade mente e corpo, que ele, lá atrás, quando ele trouxe a técnica para o Brasil, ele já colocou a PNL justamente para isso, para alinhar a mente e o corpo. Então ele continua, né, que a diminuição de peso deve ser acompanhada de uma reprogramação de comportamento. Essa análise tem por objetivo a busca do conhecimento, não a recriminação. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Que a gente tem que olhar o nosso comportamento não para nos recriminar, não para dizer, nossa, como eu fiz isso, nossa, como eu era inconsequente, eu agia de tal forma e tudo. Não é nesse sentido a proposta dele. A proposta dele é que a gente avalie como a gente vem vivendo, mas sem nos discriminar, sem nos culpar, mas para ver isso de uma forma leve, tranquila e ver o que nós podemos fazer de melhor a partir de agora, tá? Ele diz também que tabelas de pesos e padrões ideais de medidas não existem, que para atingir o controle alimentar precisamos trabalhar nossos pontos fracos. Então, assim, cada pessoa tem um lugar aonde o calo aperta, né? Então, tem pessoas que a questão delas é doce, então elas têm que resistir contra aquele doce, contra aquele bolo, contra aquela torta. E já outras pessoas é questão de salgado mesmo, elas não se incomodam tanto com doce, mas elas, diante ali de uma bela refeição, elas não conseguem comer aquilo que é ideal, elas acabam extrapolando, elas vão, entre aspas, cedem à tentação, né? Então, assim, não existe um padrão, a gente sempre tem que observar para nós, aquilo que vai funcionar para nós, tá? Outra questão aqui que ele coloca esqueça o conceito que ser gordo é ruim e ser magro é bom. De que adianta ser magro se a pessoa se alimenta mal, tem vida sedentária e colesterol alto? Então a gente tem que observar muito isso, né? Porque tem pessoas que fazem essas dietas loucas, se propõem a fazer essas coisas mirabolantes e isso acaba afetando a saúde. Então, na visão dele, não vale a pena você ter um corpo magro simplesmente para se encaixar dentro de um padrão que julgam ser o ideal às custas de sua saúde, né? Então isso é sempre importante que nós vejamos isso. Às vezes você quer ter o corpo da Gisele Bündchen, mas você não tem biotipo para isso. Então, se você vai ter que literalmente parar de comer o resto da sua vida e não vai conseguir ficar igual ela. E isso vai acarretar várias doenças, mal-estar, desmaios, várias situações que você não vai alcançar o seu objetivo. Então, é importante a gente perceber que cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma estrutura corpórea, uma estrutura óssea. Então, assim, esse padrão que está sendo colocado hoje, né, tipo, como uma exigência para beleza, isso não existe, isso precisa ser desmistificado, porque cada pessoa, ela pode ser bela ao seu modo, ela ter dentro dela, né, o padrão de beleza dela e se aceitar dessa forma, né, e ele propõe isso aqui nesse livro. Ele diz aqui também que a experiência dele, né, mostra que a etapa mais fácil
do programa de emagrecimento é obter o físico desejado. O difícil é mantê-lo. Por que ele diz isso? Porque assim, quando você tá naquele processo ali de emagrecimento, você tá motivado, você tá vendo o resultado e começa a funcionar e você vai fundo. Depois que você chega lá, você fez, às vezes, assim, quando isso não é bem estruturado, né? Quando isso não é uma mudança comportamental de dentro para fora, isso não faz parte, não está incorporado em quem você é. Então você passa um período ali se dedicando, se esforçando, fazendo tudo de melhor. Porém, quando você atinge esse peso, você relaxa, fala, nossa, consegui. E aí o que acontece? Se isso não virou um hábito, se isso não é algo rotineiro para você, você vai voltar aos antigos padrões e volta a engordar. Então, a gente sempre tem que pensar em emagrecimento não como um pedaço isolado, mas como um processo de reeducação, tanto alimentar quanto comportamental, para que isso seja duradouro, para que a gente não fique se esforçando demais em determinados períodos e depois a gente deixa a coisa correr solta e o peso vai lá em cima de novo. Então ele diz que o mais difícil é mudar o peso, manter o peso, justamente porque a maioria dos processos não envolve essa mudança comportamental. Continuando aqui, ele diz que o momento adequado para se passar por um processo de emagrecimento é aquele que você está sinceramente disposto. Não se acomode e se respeite, não lamente por não ter começado antes. E aí ele cita uma frase aqui que é a seguinte: a melhor maneira de recuperar o tempo perdido é não perder mais tempo. Então é o que eu já falei para vocês. Agora vocês estão se conscientizando, vocês estão aqui no grupo, né? Nós estamos trazendo essa proposta para vocês dessa mudança comportamental, dessa mudança alimentar. E a gente não pode, em algum momento parece que a ficha cai, né? Fala, nossa, era isso que eu precisava. E aí nesse momento a gente tem que cuidar para que a gente não comece a trazer esses lamentos, né? Poxa, nossa, por que eu não comecei a fazer isso antes? E assim, ele diz que a melhor forma da gente não perder mais tempo, da gente recuperar o tempo, né, na verdade, é parar de perder tempo. Então, o lamento, por si só, ele também é uma perda de tempo. Então, vamos focar lá na frente, vamos focar no que a gente quer e seguir, para que a gente pare de perder tempo. Não importa para trás, né? Quem eu sou começa agora, então é daqui para frente. Um emagrecimento eficiente deve ser combinado com uma reeducação alimentar, exercícios físicos e a adoção de um novo estilo de vida. Então é o que eu já falei para vocês, tem que ser um conjunto de coisas para que flua até mesmo depois que você atingir o seu peso ideal, ele se mantenha. Nosso corpo é resultado da nossa história, carências, dificuldades, alegrias, inseguranças, medos. Então, assim, é legal ele colocar isso aqui porque ele diz, né, lá na introdução ele já falou sobre isso, né? E ele joga aqui também, já pegando o gancho dessa fala dele, que há muitos hábitos ruins que foram adquiridos na infância. Então, não é que agora, depois de adulto, você adquiriu. Se a gente for olhar para trás, como a gente se alimenta, como a gente se comporta, isso já vem sendo aprendido desde que somos crianças, né? E ele dá um exemplo aqui. Ele diz que comer rápido demais, geralmente a gente nunca foi ensinado que a gente deve comer devagar, que a gente deve mastigar, né, bem os alimentos. Até ainda mais hoje, né, na correria que todos nós vivemos, então isso é algo que não é incorporado por nós. E aí ele diz o seguinte, que o ideal é fazer as refeições em 20 minutos, pois esse é o tempo mínimo para o corpo ter a sensação de saciedade. Então, olha só que interessante, quando a gente come mais rápido, né, não mastiga bem o alimento, a gente continua com fome, mesmo após comer o que seria o suficiente, porque não deu tempo ainda do nosso cérebro entender que nós nos alimentamos. Então ele ainda mantém aquela sensação de fome, e aí o que você faz? Você terminou de comer aquele prato, você fala, nossa, eu ainda estou com fome, eu preciso comer mais. Enquanto, na verdade, se você tivesse feito uma boa mastigação, tivesse se alimentado em 20 minutos,
possivelmente você nem conseguiria terminar de comer aquele prato, porque o seu cérebro já ia mandar para você dizendo, olha, nós já estamos satisfeitos, não precisa mais. Então isso é uma estratégia que precisa ser adotada também, é a mudança comportamental, uma das, né, que faz a diferença também. Assuma que seu emagrecimento é resultado das ações que você realizou para alcançá-lo. O mérito do resultado não está no tratamento, mas em você. Ter essa consciência torna o processo gratificante e traz segurança. Então, é o que eu sempre falo, né? O sucesso ou o fracasso vai depender da quantidade de energia que você colocar no seu processo. Então, nós estamos aqui para orientar, para ajudar, para fazer aquilo que nos é possível, para mostrar o caminho, mas quem trilha sempre é você. Você sempre é o agente mais importante do seu processo. Então, é gratificante, como ele colocou aqui, né? Você chegar no final e falar, puxa, eu consegui, eu fiz, eu tive compromisso comigo mesma, eu tive compromisso com o meu processo. E aí isso já te fortalece para você falar, eu sei tudo que eu fiz nesse tempo para conseguir, agora eu preciso manter. Então isso já vai te fortalecer para que você mantenha esse peso após atingir o peso ideal, tá? Então chega aqui ao fim do nosso capítulo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E depois teremos mais capítulos. Beijo, muito obrigada!